que está pregando, Senhor, que vai pregar a tua palavra. Deus, que quando ele abrir a tua boca, que não seja dele, mas o teu Espírito falando, ó Deus, através do teu Filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Graças a Deus que nos tem nos dado mais uma oportunidade de estarmos com a responsabilidade de estarmos pregando a sua digníssima palavra. Nós não somos merecedores, porém Deus, Ele é misericordioso. Amém. Glória a E a Deus. sua fidelidade para com os homens, Glória a Deus. para com as suas criaturas, para com aqueles que lhe aceitam o seu Filho, é muito grande. Então, irmãos, nós já estamos de veras agradecidos e que o Senhor venha nos assim direcionar-nos a estar ministrando a sua palavra nesta noite, mais uma vez, em nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a compartilhar comigo a palavra que está escrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a mesma palavra que eu li na vigília, no versículo de número 14. Na verdade, eu tinha até um outro plano a dizer naquela noite, porém, Deus é que faz como quer, quando quer e na hora que quer. Diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a passagem que ora nós acabamos de nos referir, o apóstolo Pedro e os 11 discípulos estavam reunidos, obedecendo aquilo que o Senhor Jesus os tinha ordenado depois da sua partida, depois da sua subida para a glória. Nós, no início desse capítulo e no final dos evangelhos, principalmente no evangelho conforme escreveu Lucas, Jesus diz: ficai em Jerusalém. Jesus manda que os discípulos fiquem em Jerusalém, mas não era para ficar em Jerusalém parado, sem fazer nada. Era para ficar em Jerusalém porque tinha uma promessa sobre os seus discípulos, e a promessa é essa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Depois de ser revestido de poder, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós somos conhecedores de que a congregação aqui em Jardim Centenário 2 é a mais nova congregação na Igreja Assembleia de Deus em Lauro de Freitas. Porém, toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela nasce e ela não fica estagnada, ela não para. Não que nós sejamos melhores do que os outros, do que as outras denominações, porque todas elas, as quais prega Jesus, têm o mesmo poder, porque recebeu da parte de Deus uma incumbência. E como já fora dito aqui nesta noite, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E a igreja, ela nasce nesta incumbência. Toda a igreja que Cristo implantou e que nós conhecemos, porque está escrito que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Cristo, ela já nasce sobre a pedra principal, a pedra de esquina, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a rocha eterna. Aquilo que o próprio Jesus falou: a casa edificada sobre a rocha, vem os ventos, bate a chuva, passa os rios,
mas não abala esta casa, porque ela está edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro, nesta passagem, estava reunido com os 11. E Pedro nos diz a Bíblia, nesta passagem, a hora que lemos, que Pedro toma a palavra e diz: atentai para a minha voz, atentai para minhas palavras. As palavras de Pedro não eram outras senão as palavras que Deus as colocaria na boca de Pedro. Mas porque Pedro chamou a atenção daquele povo, aí serve para o nosso irmão Rosenildo, pastor desta igreja. Todo o povo estava de olho naquele povo que se reunia para adorar a Deus. Todo o povo desta localidade estará de olho, porque conhece quando uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus, se está em um lugar, dificilmente ela sai dali, se não for para um lugar maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É porque nós somos dois? Não, é porque Jesus está em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, amados e queridos irmãos, que o nosso Senhor, o nosso Deus é varão de guerra. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. Então, quando nós nos reunimos em um lugar e nos reunimos no nome dele, ele toma a responsabilidade para si e diz: aqui chegou o meu reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia. Mas por quê? Porque a igreja, quando ela é implantada, ela tem o mesmo objetivo que teve o Senhor Jesus. E qual foi o objetivo de Jesus? E qual foi a tarefa de Jesus? Nós encontramos, irmãos, lá em Mateus, no capítulo de número 9, no versículo de número 35, que nos diz a Bíblia: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela foi estabelecida na terra, primeiramente, para pregar a palavra do Senhor. E depois de pregar a palavra de Deus, as curas, os milagres acontecem. Porque nos diz a Bíblia também, quando Jesus estava ensinando aos seus discípulos, ele disse: os sinais seguirão aos... Os sinais seguirão aos... E os que creem aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia também nos diz, irmãos, que não é o discípulo maior do que o seu mestre, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Nós somos discípulos de Jesus e somos enviados por Ele. Se nós somos discípulos de Jesus e somos enviados por Ele, e a Bíblia nos diz em Mateus 9,35 que Ele percorria todas as cidades e povoados, a igreja não pode ficar estagnada. A igreja tem que sair e pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Por que sair e pregar o Evangelho? Atentai para minhas palavras. Porque Pedro chama o povo para atentar para as palavras dele. Porque todo o povo estava observando as atitudes daquela reunião. Todo o povo estava esperando alguma coisa que saísse daquele local. A igreja está na terra porque nos diz a Bíblia em Mateus, no capítulo de número 4, no versículo de número 16, que um povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região de sombra e morte, a
raiou. A igreja está na terra porque ela recebeu a luz de Jesus Cristo e o mundo está em trevas. O mundo precisa da luz que Jesus emite por meio da sua igreja. Por isso que a Bíblia também nos diz que quando a igreja for arrebatada da terra, virá sobre este mundo a grande tribulação. Aí Jesus, uma certa feita, ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E a igreja de Jesus segue a Jesus. A igreja de Jesus tem Jesus. A igreja de Jesus confia em Jesus. A igreja de Jesus prega Jesus. E a igreja de Jesus, oh glória a Deus, tem Jesus também para dar aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E não ficamos por aí. E não fica por aí. Quando Pedro disse para aquele povo: atentai para minhas palavras, porque Pedro tinha certeza daquilo que ele recebera. Pedro tinha certeza que ele tinha alguma coisa para dar ao povo. Os irmãos lembram daquela passagem no livro de Atos dos Apóstolos também, que quando Pedro e João, nos diz a Bíblia, que ele sobe para a oração na hora sexta ou na hora nona, se não me falha a memória, e está lá na porta do templo chamado Formosa, um coxo que há muito tempo era colocado ali. E Pedro e João sobem para a oração. E quando chega na porta do templo, acontece uma coisa diferente das outras vezes que tinha acontecido. Aquele homem sempre pedia esmola. Mas por que nós estamos chamando a atenção para essa palavra? Porque Pedro sabia que ele tinha alguma coisa para dar. E por isso que Pedro disse agora, no capítulo de número 2, no versículo de número 14: atentai para minhas palavras. Lembra que Pedro, olhando para aquele coxo, ele disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou. Aquilo que Pedro tinha é aquilo que a igreja de Deus na terra também tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós também estamos firmados na palavra do próprio Deus. É porque nós também confiamos na palavra que sobre nós recaiu. No capítulo de número 13, no versículo de número 31, nos diz a Bíblia que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. E as palavras do Senhor são as palavras que a igreja, ela profere na terra. As palavras, a igreja de Deus, ela não prega a sua própria palavra. A igreja de Deus, ela não tem a sua própria palavra. A igreja de Deus tem a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo para dar ao povo que está em trevas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, ele diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Irmãos, é surpreendente dizer que muitas vezes não acontece em nossa vida as promessas de Deus, não é por falha de Deus, mas porque nós não acreditamos na palavra como nós deveríamos acreditar. Jesus Cristo, uma certa feita, pregando aos seus discípulos, ele diz: aquele que crê em mim, não como dizem por aí, mas como diz as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E você crê em Jesus como diz as Escrituras? Você crê em Jesus como diz as Escrituras? E as Escrituras diz no livro de Isaías, no capítulo de número 55, no versículo de número 10 e no versículo de número 11: assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não torna, sem antes
sobre as promessas. Pedro, ele cria e acreditava piamente nas promessas. Pedro não arredava o pé de crer nas promessas de Deus. Mesmo antes de Pedro ser batizado no Espírito Santo, Pedro já era assim, Pedro já era afoito. Os irmãos lembram de uma certa feita, quando Jesus estava dizendo: importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, sofra muitas coisas e seja perseguido pelos homens, esbofeteado, cuspido e perseguido. E a Bíblia também nos diz que Pedro toma a palavra e diz: de forma nenhuma, Senhor, isto te acontecerá. Pedro tinha boa intenção dizendo isso, porém Pedro não sabia que ele estava sendo instrumento do inimigo. Porém, a intenção de Pedro era boa e nos demonstra a vontade de Pedro de servir a Jesus. Aleluia. Mas para servir a Jesus não precisa somente a nossa vontade, precisamos obedecer a palavra e as ordens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para o Senhor. Então, atentai para minhas palavras. Oh Deus! Aleluia! Atentai para minhas palavras. Pedro disse: atentai para minhas palavras. Ele queria que o povo lhe observasse, que o povo ficasse de olhos fitos nele, que o povo visse nele alguma coisa que chamasse a atenção. E o povo viu, não só nesse episódio, mas no episódio que nós já citamos aqui. Os irmãos lembram que depois de o coxo ter sido curado, que Pedro entra no templo, a Bíblia nos diz que todo o povo tem os olhos fitos de Pedro. E Pedro, percebendo isso, disse: por que me olhais assim? Como se de mim mesmo tivesse alguma virtude de ter feito este coxo levantar. Antes aqueles que vós mataram e penduraram no madeiro, por este nome, este homem veio ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jesus tem poder. E quando nós usamos a palavra no nome poderoso do Senhor que vive e que reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor, Ele é sempre o nosso exemplo. O nosso Senhor, Ele é o exemplo da igreja. Como eu já disse em Mateus, no capítulo de número 9, no versículo de número 35, e a Bíblia também nos diz no livro do próprio Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo de número 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, pregando o Evangelho e curando os oprimidos do diabo. Aí vem o mais interessante: